Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Comigo, professora Márcia Ramos Martins. Vamos lá? Vamos lá, aula 62.1. Vai falar sobre o quê, amadinha? Variação linguística no contexto, parte 3. Conhecendo a habilidade da aula. Conhecer e valorizar as diferentes, variedades da língua. Procurando combater o quê? O preconceito linguístico. Trazendo aqui para vocês, olha só essa figura, você reconhece quem é esta pessoa? Olha só o ícone na música nordestina, nada mais, nada menos que Luiz Gonzaga, tá bom? Vamos lá, o texto atual de Assum Preto, Luiz Gonzaga. Tudo em volta é só beleza, céu de abril e mata em flor. Mas o Assum Preto, cego do zóio, não vendo a luz, ai, canta de dor. Mas o Assum Preto, cego do zóio, não vendo a luz, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior, furar os olhos do Assum Preto. Para ele assim, canta melhor. Furaram os olhos do Assum Preto. Para ele assim, cantar melhor. Assum Preto vive solto, mas não pode voar. 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. 1000 vezes assina de uma gaiola, desde que o céu pudesse olhar. Assum Preto é o teu cantar, é tão triste como o meu. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meu. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus. Também roubaram o meu amor, que era a luz dos olhos meus. Também roubaram. Então aqui, amadinho, começando com a canção, Assum Preto, de Luiz Gonzaga. Vou fazer uma relação nessa questão com o assunto que é a variação linguística. O que você pode perceber da questão da variedade linguística? O que o eu lírico dessa música representa? Você pode observar aqui essa questão que houve uma comunicação, que você entende a mensagem. Só que o eu lírico é uma pessoa que não teve, a possibilidade de frequentar uma escola. Dá para perceber pela questão da concordância, pela sintaxe, pela fonética, tá certo? Aqui nessa música, tudo a ver com a nossa aula de hoje. Belezinha? Então, vamos lá. O que é variação linguística? A língua vive em constante transformação. Isso é verdade. Você já viu na aula anterior. Vai variar de época, de região, de classe social, de profissões. Dependendo da situação, o usuário pode empregar diferentes variedades linguísticas. Amadinho. A variação linguística é a diversificação do sistema de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos, que olha só no caso lá do vocabulário, da pronúncia, da morfologia e da sintaxe. Tá certo? Então vamos lá. Então, vou abrir aqui para vocês a variação linguística e a adequação. Nós temos aqui, não se pode afirmar que haja, olha só, sobreposição das variantes linguísticas ou que uma esteja errada, outra certa.
No caso das variantes, o que deve ser levado em consideração é a adequação ao contexto e a relação comunicativa estabelecida entre o emissor e o receptor da mensagem. Quando eu falo olá, boa noite, aqui está no contexto formal. Oi, como vai? Está no contexto informal. E aí, mano? Tá no contexto o quê? De extrema informalidade. Belezinha? Porque o que, amadinho? Olha só, tem aqui, ó, a informalidade marcada pela gíria. Aqui, ó, presta atenção, ó, o significado, né, da gíria véi. Véi, quer dizer o quê? Que esqueceu, esqueci. Ah, véi, lembrei. Para, véi, não acredito. Véi, para, é melhor parar. Olha aí, já tá irritando a pessoa, né? Véi do céu, olha só, estamos perdidos. Então, você aí no dia a dia já ouviu alguém, pode ser até o seu colega, né? Quem não usou já essa expressão véi? Beleza? É uma gíria, tá ok? E vamos aqui conhecendo a pluralidade da língua no Brasil, né? Há uma diversidade cultural, há uma diversidade que você vai perceber na hora da fala. Ou seja, essa daí é a questão da pluralidade da língua, né? Que é a pluralidade que é diversificada, tá bom? Então vamos lá, essa pluralidade da língua é facilmente observada no Brasil, um país de extensão territorial e multiplicidade cultural significativa. Amadinho, porque aqui no Brasil acolhe várias pessoas, desde o período colonial, tá bom? As variedades linguísticas acontecem porque a função primordial da língua é comunicação. Os falantes arranjam, rearranjam a língua de acordo com a necessidade de interação social. Aí, uma vez que essas variações visam a comunicação, jamais devemos considerá-las erro. Como assim? Se você considerar erro, porque você já vai estar cometendo um preconceito linguístico. Quem aqui, né, já ouviu alguém falar bicicleta? Problema, né? Então, isso daí, amado, você entendeu? Opa, isso aí não é erro, tá? É um desvio gramatical, é um desvio de concordância, é um desvio da fonética, tá bom? Então, ao apontarmos essas alterações como erro, estamos cometendo o quê? O que chamamos de preconceito linguístico. A língua é responsável, segundo Berdemet, de 1899, por transmitir a herança cultural de um povo que carrega aspectos de vida, das crenças e dos valores da sociedade, tá bom? Um vai levando, um tem uma herança, tá certo? Às vezes vai ficar em desuso, mas lá os mais antigos, né? Você pode pegar uma pessoa mais jovem para conversar com uma pessoa com mais idade, mais idosa, com mais experiência. Você vai perceber a fala, o vocabulário dele, que ele usa. Às vezes, o que é o mais novo não vai entender o que o mais velho está falando, tá bom? Há essa questão da variedade, né, linguística, né, da questão do tempo cronológico, como já de estudo, que vai ser a evolução da língua, na evolução na história, na evolução com o tempo. Quais são os níveis de variação linguística? Temos aqui, no plano da pronúncia,
ou fonológico. Lá. Vamos aqui na canção popular de Cuitelinho. Você vai perceber aqui, as palavras estão em negritos, né, em negritada, tá em destaque. E você vai observar o seguinte, ó. A tua saudade corta com aço de navalha. O coração fica aflito, bate uma e a outra faia. O zóio se enche d'água, que até a vista se atrapalha. Ai, ai, ai. Então, a questão da pronúncia, a substituição, né? Houve vaia e houve uma omissão de um fonema, né? Aqui não tem a presença do LH, que é navalhar. Os olhos, aqui também a questão da concordância também. Belezinha? Então, aqui há o nível de variação linguística, tanto na pronúncia, que também chamada de fonológico. Tá bom? Da pronúncia e fonológico. Belezinha? E no plano morfossintático, o que é isso? É questão de como que ele está colocado lá na oração. Me avisa quando você encontrar o Pedro. Ó, me avisa. Olha só, você estudou lá na parte da gramática, né? Que não pode, não deve, na regra, não pode iniciar a frase com pronome oblíquo. O certo, né, na linguagem padrão, na norma culta, é iniciar, olha só, com verbo, porque ocorre uma ênclise. Beleza? Ó, me avisa quando você encontrar o Pedro. Quando eu ver o Pedro, ó, quando ver Pedro, aviso ele. Olha só, outro pronome pessoal, né? Porque você sabe que o pronome pessoal reto é usado como sujeito. Então, como que fica a frase, amadinho? Olha só, aqui, ó, bem certinho aqui para vocês. Avise-me quando você encontrar o Pedro. Quando eu o vir, avise-o. Belezinha? Ótimo. Vai tomando nota aí, tá? Vamos lá, para o plano vocabular. Menino, sentido geral, tá? Aí, ó, para esse menino, dependendo da região, o mesmo menino pode ser chamado de garoto. Olha só, moleque, pivete, piá, guri, no sentido que? Específico. Menino é o geral, tá? Agora aqui, olha aí o meu guri, olha aí é o meu guri. Então, essa aqui é um trechinho da música, da letra da música de Chico Buarque, tá? Como que você trata aí o menino geral? É moleque, pivete, garoto, piá ou guri? Vocês já observaram isso? Tá? Agora, gírias. As gírias são os bons exemplos de variações fonológicas, morfossintática e vocabular. É nóis, olha só, a questão morfossintática, ó. Mano, o bagulho é chapa quente, velho. Então, aqui você vai ver a variação fonológica nesse exemplo. É nós, a morfossintática, que nós somos nós, tá bom? E aqui o uso da gíria, bagulho, ó, fonológica, bagulho, chapa quente, velho, beleza? E também existem diferentes variações ocorridas na língua. Entre elas temos o quê? A variação histórica, né? Que sofre a transformação ao longo do tempo. Por isso que essa questão histórica, a evolução da escrita de um vocábulo. Temos aqui um exemplo da palavra você, que antes começou com vossa mercê, vossa mercê, vós mercê, você, você, e olha só que a gente faz uso bastante, né? No meio eletrônico, somente de duas letras, dois sinais gráficos, que é o V e o C, tá certo?
Então, ó, antes, isso aqui tudinho. E agora, você, ó, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas você. Daqui a pouco só tem C. Belezinha? Então, vamos lá, amadinho, ó. Expressões que já se encontram em desuso, ó. Tais como mademoiselle, prendadas, janotas, pé de alferes e balaio. Antigamente, as moças chamadas de mademoiselle e eram todas mimosas e muito prendadas. Não fazia anos, completavam primaveras, em geral 18. Os janotas, mesmo sendo rapagões, faziam-lhe pés de alferes, arrastando a asa, mas ficavam longos meses debaixo do balaio. Carlos Drummond de Andrade. Olha aqui. Caso fôssemos adequá-las ao vocabulário atual, como que ficariam? Ó, restringindo-se a uma linguagem mais coloquial, os termos em destaque seriam substituídos por mina, gatinha, maravilhosas, saradas, da hora, os manos, a galera, davam uma cantada e assim por diante. E agora aí com você, se você fosse fazer a reescrita desse trecho de Carlos Drummond, como que você colocaria? Tá? Então, amadinho, a língua é dinâmica. Olha só, ela é dinâmica. Ela sofre transformações com o passar do tempo em virtude de vários fatores advindos da própria sociedade, que também é totalmente imutável. Ou seja, ela sofre mudanças, tá bom? Ela não é estática. Variações diatópica, variedades regionais. A diatópica é a questão da variação regional, tá? A variedade regional, né? A variedade são aquelas que demonstram a diferença entre as falas dos habitantes de diferentes regiões do país, diferentes estados e cidades, tá bom? Então, variações diatópicas são aquelas que demonstram essa diferença na fala. Vamos aqui conhecer um pouquinho. Algumas marcas do regionalismo no Brasil, tá? Abestado quer dizer o quê? Bobo, tolo. Abirobado quer dizer maluco. Avali, imagine. Pão de sal, pão francês. Macaxeira, dependendo da região, fala mandioca, aipim. Arretado, bacana, legal. Pessoa forte, concentrada, determinada. Banda, lado ou pedaço. Bila, bola de gude. Semáforo, sinal, sinaleiro, farol. É muito importante destacar que a língua em movimento busca alcançar sua função primordial, a comunicação. Variação regional, os chamados dialetos, né? São as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. Vamos pegando aqui a questão do pão francês. Olha só. Ó, na Paraíba é chamado pão aguado, no Pernambuco, pão francês. E aqui, ó, né, em Recife, Jacó. Belezinha? E olha só o que nós temos aqui, ó. Bah, me vê 10 cacetinhos, por favor, tchê. Então, nessa região aqui, ó, nessas três aqui, ó, nesses 3 estados, temos o quê? Ó, pão francês significa, é o mesmo que cacetinho. Beleza? Vamos lá para mais vocabulário. Agora a questão do vocabulário, né? Dialeto ou linguajar mineiro. Olha só. Oro, aro, ero, iro. Formas usadas em verbo da terceira pessoa. Eles foram lá e dançaram, beberam, agarraram umas mulheres e depois fugiram. Doce, mineirinho falando de você.
Quede, o mesmo que cadê ou aonde está. Presta atenção, é quando o mineirinho está falando e você não está ouvindo. Trem não tem nada a ver com o meio de transporte, pode significar qualquer coisa que o mineirinho quiser. Deu, o mesmo que de mim. Larga Deus, sou. Seria a abreviatura de Senhor. Seu Senhor. É mesmo? Mineirinho querendo confirmação. Pó, perguntando se pode pôr o pó ao fazer o café. Beleza? Vamos mais aqui algumas expressões para você. Você que mora aqui no estado de Rondônia, no geral. Quais são os dialetos que você usa aí, né? Quando você tá... tipo assim, fala que é daqui de Rondônia, diga um dialeto, ó, sem dizer que você é de Rondônia. Vamos dizer assim, vamos melhorar esse questionamento. Diga, né? Fala que você é de Rondônia sem dizer que você é, usando o dialeto. Melhorou mais? Então, qual a expressão que você iria usar? Então, aqui nós temos algumas expressões do dicionário português. Olha só, arrumação, ó, estou fazendo fiz uma arrumação aí, é o mesmo que invenção, né? As mina pira, olha só, as mina pira, gíria utilizada, olha só, por adolescentes para dizer que as meninas gostam muito. Então, a mira pira para dizer que ela gostou, belezinha? E você ainda usa isso? Essa expressão? Ou qual é a expressão que você usa aí quando está conversando com os seus parceiros, com os seus colegas, com os seus amigos? Na sua turma, né? Aciar, tomar banho. Você já ouviu falar essa questão aqui, essa expressão, aciar? Baixa da égua, meu pai eterno, isso aqui usava muito, vai lá para baixo da égua, lugar onde se manda para quem está chateado ou lugar distante. Você já usou essa expressão? Isso aqui usava bastante, lá na baixa, agora só usa lá na baixa, né? Bagaça, estou cansado, estou um bagaço. Baladeira, baladeira é o estilingue, né? Que algumas pessoas usavam para espantar o quê? Passarinho, pombo, né? Pombo, cachorro também, tá andando assim, cachorro quer te atacar, usa a baladeira. Banho, banho aqui, ó, balneário, né? Local onde tem igarapé, para você tomar banho de água corrente, cachoeira. Banzeiro, quem já viu banzeiro aqui no Rio Madeira ou em outro rio também, né? O movimento das águas dos rios, produzido pelo vento ou quando passa uma embarcação, ondas no rio agitado. Gente, quando tá o maior banzeiro, pegar chuva no meio de Madeira, meu pai eterno. Beiradeiro, quem é o beiradeiro? Ó, pessoa que mora na beira do rio ou que sente orgulho de ser porto-velhense. Antigamente, era utilizado para a pessoa cafona, brega. E brocado, ai mãe, eu cheguei brocado. Usava bastante, né? Para dizer que estava com fome, beleza? Temos mais aqui, mais expressão para você aprender essa questão, né, do porto-velhense. Cair na buraqueira, cair na gandaia, ir para farra. Carapanã, nome dado aos mosquitos sugadores de sangue. Carapanã encheu, voou. Olha só, quem já não foi fazer uma visita, lanchou, almoçou, jantou, ó, e vai embora. Então, provérbio usado quando uma pessoa faz uma visita rápida, come alguma coisa e vai logo embora. Casão, presídio, catar, pegar algo, cega, mentira ou não comparecer a um evento. Cemitério, jogar queimada.
chabocar a venta, dar murro na cara, cuidar, fazer algo rápido, dar fé, perceber. Belezinha? Fora essas daqui, nós temos aqui também, olha só, uma imagem para você perceber essa questão da variação também, ó. Temos aqui 3 feirantes. Um fala, olha a tangerina. Outro fala, olha a bergamota. Olha a mexerica, um ótimo exemplo para a variação regional. Vai depender da região. É o mesmo produto, é a mesma fruta, mas usa um nome diferente. Belezinha? Vamos lá, variação regional nas palavras do poeta Oswald de Andrade. Vício da fala. Para dizer em milho, diz em mil. Para melhor, diz melhor. Para pior, pior. Para telha, diz em teia. Para telhado, diz em telhado. E vão fazendo telhados. Oswald de Andrade. Então, que você pode perceber aqui, né? Quando a pessoa, olha só, da questão da variedade linguística, também está relacionada à questão da morfossintática e também da pronúncia, né? Da fonética, né? Nesse texto aqui, foi escrito por Oswald de Andrade, mas a questão, olha o título, vício da fala. Às vezes, pela convivência, você acaba, né, eliminando um fonema. Ó, pior, ó, o R marcado no final e faz a substituição por quem? Pela acentuação. Pega o acento agudo e deixa mais aberto. Melhor, melhor. Faz essa troca, elimina, né, o LH. Ó, telhado, em vez de falar telhado. Belezinha? E a variação diastática, essa daqui vai estar relacionada aos grupos sociais cujos fatores relacionados à faixa etária, à profissão, à classe social, nível de escolaridade, esporte, tribo urbana, gênero, sexualidade e religião. Rola? É nóis! Só! Então, olha só, demorou. Olha só o que é que está acontecendo aqui. Tem um grupo de jovens conversando entre si, mas a pessoa aqui, ó, que está presente, não conseguiu entender nada. Porque não faz parte do mundo dela esse linguajar, esse dialeto aqui, essa gíria. Então, quando você for conversar com alguém com mais idade, né, mais experiente, então tome cuidado com as palavras, a maneira que você vai conversar, tá certo? Porque não acontecerá o quê? A comunicação, ela não vai entender a mensagem que você quer falar. Belezinha? Deixa a gíria para quando você estiver no seu grupo, no seu meio. Outra variação aqui para vocês é a questão da variação social, né? Cheguei correndo na firma, fala tão rápido que vai sumir, né? Um fonema da fala. Boa tarde, como estás? Gostaria de saber se irias ao cinema comigo na sexta-feira. Nós nos divertiríamos muito. Então, olha só, nesse primeiro exemplo, quando fala correndo, já sabe, a pessoa está numa linguagem mais informal, né? Que olha só, ó, correndo, é correndo, beleza? E aqui já é uma linguagem mais formal, vê pelo linguajar, o uso, como ele faz uso da língua adequada, o uso da língua culta, da norma padrão, tá certo? Mais uma aqui para vocês, aqui no meio, né? Para você perceber dessa questão do grupo social, ó. Achamos que você passa muito tempo, né? Tempo demais batendo papo na internet. Não é verdade, não é verdade. Olha só, não é verdade. Olha só a linguagem eletrônica, tá bom? E aí, mano?
brother, também tudo para você perceber, isso daqui faz parte da questão das variações linguísticas. Ó, olha só, samba do Ernesto, Adoniran Barbosa. O Ernesto nos convidou para o samba, ele mora no Brás. Nós fomos, não encontramos ninguém. Não voltemos como uma baita de reiva. Da outra vez, nós não vai mais. Nós não simos tatu. No outro dia, encontramos com o Ernesto, que pediu desculpa para nós, mas nós não aceitemos. Isso não se faz. Ernesto, nós não se importa, mas você devia ter punhado um recado na porta. O recado assim, oi, turma, não deu para esperar. Duvido que isso não faz mal. Não tem importância, assinado em cruz, porque não sei escrever. Então, aqui você pode observar a questão, né, da variação linguística, né, tanto na morfossintática, como na pronúncia, quanto na, na fonética. Beleza? Houve uma comunicação? Deu para entender a questão de Adoniran Barbosa na música, no samba? Você já ouviu essa música aqui? Então, aqui dá tanto para trabalhar da questão da variação linguística, como o termo da concordância da questão da linguagem formal e a linguagem não padrão, que não seguem essa questão da concordância. Beleza? Então, aqui encerra essa primeira parte da questão da variação linguística, para você perceber. A gente iniciou com o texto lá, musical, da letra da música de Luiz Gonzaga, e termina também com o samba, tá bom? Então, amadinho, até aqui, agradeço a participação de vocês e aguardo você lá na revisão. Até lá!